Boa tarde, Estevão. Prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos os ouvintes. Uma alegria estar aqui. Valeu. Nós teríamos também hoje aqui o Lucas Mourão, do perfil Memória dos Batistas, mas por conta de um imprevisto ele não conseguiu participar conosco, mas talvez ele entre no decorrer do programa também. Então vamos lá. A gente estuda muito, né? Na escola, por exemplo, a reforma protestante, né? Uma das matérias ali na escola. A gente ouve muito falar também na igreja, nas redes sociais, tudo mais. Eu gostaria que você explicasse para o nosso ouvinte qual é a origem e qual é o contexto da reforma protestante. A reforma ela surge diante de uma crise sistêmica geral da Idade Média em todas as áreas. Então, no século XV, a Idade Média ela já não estava mais comportando o desenvolvimento civilizacional, e vários movimentos de transformação intelectual e da igreja começaram a ocorrer. Porém, movimentos esses começaram a ser perseguidos. Então, a gente tem uma série de professores ainda no século XV pedindo reforma nas universidades, reforma na teologia. A gente pode citar aí Ian Hus, a gente pode citar a Universidade de Oxford, Universidade de Paris, entre outras. E no campo intelectual também está surgindo o humanismo, e o humanismo ele vai recuperar as fontes, né, da civilização europeia, e aí nessa recuperação chega também na Europa as fontes da Bíblia, ou seja, os originais, textos antigos em hebraico, textos antigos em grego, e o século XV também é marcado por uma extrema corrupção do papado, ah, uma extrema corrupção da Igreja Católica em todos os termos, em todas as ordens. Só um minutinho. Deixa eu tocar aqui, desculpa. Uma corrupção da Igreja Católica dentro dos mosteiros, dentro dos conventos, dentro do cardinalato, o próprio papado, os papados mais corruptos da história vão estar surgindo ali no século XV, né, no final do século XV, todo o processo também de economia da salvação que vai ser desenvolvido por conta da ideia do purgatório, que no século XV ali vai alcançar o seu auge, em que as pessoas vão contabilizar, né, quanto de pecado cometeram para poder pagar a, os papas também do século XV estão envolvidos com o Renascimento, mas são oriundos de famílias dos primeiros banqueiros, né, da Itália, que estão enriquecendo. Então, eles vão começar a comercializar o perdão, a ganhar dinheiro, a lucrar, né, com a venda das chamadas indulgências, que seriam certificados de perdão, em que você tiraria a alma do purgatório. E aí, no século XV, você vai ter vai surgir a ideia, né? Se eu posso dar indulgência, porque eu não posso cobrar pela indulgência. Isso tudo vai gerando um redemoinho de confusão e revolta que vai estourar no século XVI, né? Quando vai começar a reforma. Então, no século XVI, vai tá todas as áreas intelectuais da Europa se voltando para pedir uma transformação na igreja. Então é por isso que a reforma protestante ela surge de toda essa indignação com o declínio espiritual, moral, ético da igreja e também das instituições em geral, tá? E além disso, a gente vê no século XVI um fortalecimento das monarquias em detrimento do antigo sistema feudal, em detrimento do próprio papado, que vem se desgastando desde do chamado cativeiro babilônico, quando o Papa, lá pelo século XII, entre os séculos XII e XIV, o papado vai se desgastar muito com o cativeiro babilônico e com o cisma, né? Quando o cativeiro, quando tem a saída do Papa de Roma e a migração para Avignon, e o papado fica sob as mãos da França, e depois o grande cisma, né? Quando o Papa retornar para Roma, vão surgir então dois papas eleitos, um de Avignon, um de Roma, e mais tarde três papas, em Avignon, em Roma e Pisa. Então,
todo esse processo desgasta o papado e fortalece a monarquia. E aí, no século XVI, muitos desses monarcas vão embarcar na ideia de uma igreja nacional. E aí vão fortalecer os reformadores. E aí, quem são os reformadores? São padres, são doutores em teologia, são monges que vão pedir uma melhora da igreja de acordo com o Novo Testamento, né? Uma conversão, uma libertação da igreja, uma transformação da teologia. E esses reformadores estão em todos os lugares, né? Assim, a gente fala de Martinho Lutero. Martinho Lutero começa a reforma no seu país, mas em outros países, independentemente de Martinho Lutero, sem conhecer Martinho Lutero, já outros reformadores estavam nos outros países também sendo promovidos e promovendo a reforma. Então a gente tem Martinho Lutero em Melanchthon, em Wittenberg, né, no norte da Europa. A gente tem Zwinglio no norte da Suíça, a gente tem Martin Butzer em Estrasburgo, Colampádio na Basileia. Os reformadores de Cambridge, na Inglaterra também, né, que fora os movimentos populares também, que já pediam reforma já há tempos na Europa. Já viviam princípios da reforma, como os Lollardos, os Hussitas, os Valdenses e diversos outros, né? Então a reforma ela vai acontecer em todos os cantos, em em todas as classes, em todos os resquícios intelectuais, né? Sendo que quanto mais perto esses resquícios estiverem da Itália, mais eles serão perseguidos e sufocados. Então, Itália, Espanha e Portugal, a reforma não vai surtir efeito, porque a perseguição é severa. Agora, fora, longe de territórios papais, portugueses e espanhóis, a reforma vai estourar assim, com muito sucesso. Então, o norte da Europa todo, né? E até leste europeu também a gente vai ter reforma protestante chegando. Então, é muito interessante esse detalhe. É legal trazer esse contexto, né, que além de Martinho Lutero, de Calvino, entre outros, né, esse movimento de reforma, né, esse movimento de protesto, a gente pode dizer assim, aconteceu em outros lugares também, onde as pessoas perceberem, as pessoas, né, terem em mente que aquilo que estava acontecendo estava errado de muitas maneiras, né? A gente pode dizer que esse período também foi um período de uma certa aversão à religião e mais atenção à razão. Não, esse período é pura atenção à religião, por isso que é tudo voltado à religião e ao religioso. A aversão à religião começa só lá para o século XVII, final, né, e Mais à XVIII. frente. Século XVI é totalmente religioso, é tudo por causa da religião, né? E a reforma é a atenção da reforma da igreja, né? Então é tudo Sim, voltado à religiosidade. Fora também que a gente tem outros movimentos religiosos judaicos, turcos, né? Chegando na Europa, legal. as dos turcos. E entre o período de reforma protestante, ou anterior, ou depois, estão os batistas, né? Então, eu gostaria que você explicasse também, né? Onde que estão os batistas, né? Na história. Eu estava lendo algumas coisas antes aqui. Algumas pessoas defendem que os batistas, né, já existiam antes da reforma, né? Qual é a sua opinião, sobre isso e as principais diferenças teológicas, né, entre os batistas e os grupos, né, as denominações, por exemplo, que saíram da reforma protestante? Assim, não é questão de opinião, é questão de história. Historicamente, os batistas surgem no século XVII, tá? Não existe batista antes. O que caracteriza os fundamentos da identidade batista e da Igreja Batista, que é a liberdade religiosa, a separação entre igreja e Estado, o batismo consciente ou adulto, o batismo por imersão, todas essas características reunidas, a ideia de liberdade de consciência, de exame da doutrina e da Bíblia, tudo isso está no século XVII, tá? Então, é muito importante porque existe esse mito que batistas criaram para dizer que são a única igreja verdadeira na Terra, que eles vêm lá de Jesus, aí se une, pega vários pequenos segmentos de
cristãos na história para fazer que uma ela vem de ligação, Jerusalém. né? Ele isso também, né? Que os batistas vêm de Jerusalém, que sua sede é em Jerusalém, algo do tipo também, né? Isso é mito. É, Uhum. e cada um inventa esse mito, essas ligações a partir de algum grupo, né? Mas isso não existe, né? Isso não diminui a Igreja Batista como igreja, né? Reconhecer isso, né? Mas a Igreja Batista ela surge no século XVII, tendo como fundamento, né? Fundamento duas coisas: um movimento puritano inglês, tá? Ah, é um dos fundamentos, e o segundo movimento e fundamento é o movimento anabatista menonita na Holanda. Então, sejam os batistas gerais, sejam os batistas particulares, ambos surgem dessas duas vertentes, do puritanismo inglês e do menonismo, né, dos menonitas, que são anabatistas dos Países Baixos, mais especificamente ali da Holanda. Tanto os fundadores, né, dos batistas gerais, em quem geralmente nós, principalmente nós aqui no Brasil, nos espelhamos, ah, que são o Smith e o Thomas Hughes, ambos vão ser teólogos e pastores que vão entrar em contato com o movimento puritano na Inglaterra, vão exigir uma igreja mais pura contra, né, o anglicanismo e toda aquela fusão do anglicanismo com a Igreja Católica e a teologia protestante. Enfim, eles vão exigir uma reforma, não vão ser ouvidos, obviamente, vão ser perseguidos, vão fundar pequenas igrejas, né? Então, o Smith, o Hughes, dentro do movimento batista geral e dentro do movimento batista particular, pastor Jacob Lathrop e outros, todos eles têm em comum rompimento com a igreja anglicana, tá? A fundação de pequenas igrejas que não vão aceitar o modelo anglicano, o modelo episcopal, vão ser congregacionalistas, né? Por conta disso, vão ser perseguidos, por conta da perseguição, vão promover modelos de separação entre igreja e Estado, de livre exame, e por conta da perseguição, todos esses vão migrar em algum tempo, algum momento, e passar alguns anos nos Países Baixos e vão entrar em contato com os menonitas. E lá, com os menonitas, eles vão aprender que o batismo tem que ser adulto, tem que ser consciente, que batizar crianças não é certo, que o batismo não é sacramento, que o batismo é apenas um memorial. E a partir desse contato com os menonitas, eles vão se rebatizar, né? Só que eles vão romper com os menonitas porque eles não, como eles eram puritanos, eles não vão acreditar na perda da salvação, que os menonitas acreditavam, né? E nem no pecado original ser apenas um ato moral, uma doença moral, como os menonitas acreditavam. Então, eles bebem dos menonitas nos Países Baixos, eles instituem batismo por batismo consciente, mais tarde batismo por imersão, voltam todos esses movimentos para a Inglaterra, e na Inglaterra eles vão fundar as duas correntes, né, do que seria ainda a Igreja Batista. É bom a gente sempre lembrar que ninguém fundou uma Igreja Batista. Eles fundaram uma igreja, cada um deles fundaram igrejas, né, que se diferenciavam um acreditava que Jesus Cristo morreu por todos, logo a ênfase vai ser dizer que todo aquele que nele crer será salvo, vai ser João 3,16, né? Esses são os batistas gerais. E os batistas particulares, eles vão crer que Jesus Cristo só morreu pelos eleitos, seguindo assim a teologia do Sínodo de Dort mais fortemente, né? Mais tarde de Westminster. Então, batistas gerais e batistas particulares vão ter essa diferença na soterologia, né? Mas também batistas gerais e batistas particulares vão ter outras pequenas diferenças em relação a cargos, ao papel da mulher na igreja,
a ideia missionária, a, não vão ter comunhão entre si, cada um vai fazer suas confissões de fé diferentes, né? Então, os batistas gerais já estão fazendo confissões de fé deles próprios ainda na década de 20, 30. Os batistas particulares vão fazer um pouco mais tarde, né? Depois vão reunir tudo de 89, na década de 80. E essas igrejas vão crescer e se multiplicar na Inglaterra, independentemente umas das outras, né? Porém, vai chegar um momento que esses grupos vão... A perseguição vai se incrementar, esses grupos vão fugir, e muitos deles vão para Estados Unidos, ou a Nova Inglaterra. Chegando lá na Nova Inglaterra, nos estados ali do norte, né, das colônias do norte, então Rhode Island, Maine e outras regiões ali, eles vão estar se congregando próximos. Então, quando chega nos Estados Unidos, essa diferença mais inglesa de gerais e particulares, ela vai tender a se dissolver e vai haver uma mistura, né? Então, a origem batista é mais ou menos essa. Então, tanto quem diz que vem dos gerais ou vem dos particulares, também inventa um mito, porque gerais e particulares nos Estados Unidos tudo se mistura, né? E até hoje você tem essa mistura teológica, por exemplo, na Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, né? Um grupo quer ser calvinista radical, outro quer ser de 4 pontos ou de 3 pontos, e hoje esse mito, né, está criando uma divisão também nas igrejas brasileiras. Não, eu sou particular, eu sou geral, né? Mas a ideia é que esses dois grupos ingleses eles se misturam nos Estados Unidos e aí a coisa vai crescendo. E aí no século XVIII começam os grandes reavivamentos, né? First e Second Awakening, e cujos metodistas, né, vão acender o fogo do avivamento em todas as igrejas históricas nos Estados Unidos. E aí, no século XIX, alguns batistas vão fundar juntas de missões em faculdades e em seminários, e aí vão acabar fazendo a Igreja Batista crescer demais mundialmente, se tornando a maior denominação protestante, né? Mas então a gente também tem esse terceiro adendo à história batista para a gente entender hoje, que são os metodistas e os avivamentos a partir de George Whitefield, né? E lembrando também que muitos que foram alcançados pelo primeiro e segundo despertamento nos Estados Unidos, de presbiterianos e congregacionais e até metodistas, muitos acabaram migrando para a Igreja Batista porque eles não aceitavam batismo infantil. Então, a Igreja Batista de hoje, ela é uma mistura também de muitas igrejas, né? Isso é importante a gente entender. Não só dos puritanos e menonitas do século XVI e XVII, mas quando a gente fala de Estados Unidos e dos batistas hoje, de metodistas, congregacionais, presbiterianos, que vão migrar para a Igreja Batista porque não aceitavam o seu batismo infantil. Inclusive, nosso primeiro pastor batista brasileiro, né? Um brasileiro a ser pastor, o padre José Teixeira, o José Teixeira, né? Antônio Teixeira de Albuquerque? Antônio É isso? Teixeira, ele não se converteu na Igreja Batista, se converteu na Igreja Metodista. Só que ele não quis ficar na Igreja Metodista porque ele queria ser batizado adulto, porque ele não achava que o batismo dele na Igreja Católica valia, os metodistas aceitavam. E aí ele vai migrar, vai ser batizado novamente por imersão em adulto. E aí vai ser o primeiro pastor batista brasileiro. Então, isso também é uma constante. Muita gente alcançada pelos avivamentos, seja o First e o Second Awakening, seja outros avivamentos de Moody e de tantos outros pregadores americanos, eles acabam indo para a Igreja Batista para buscar realmente o batismo por imersão. E aí isso ajuda a Igreja Batista a se encorpar teologicamente, né? Institucionalmente, estruturalmente, né? E missionalmente. Muito bom, muito bom.
Inclusive, agora temos mais um convidado aqui. Deu tempo dele chegar. Estamos com Lucas Mourão, do perfil Memória dos Batistas, aqui conosco para comemorar, né, para celebrar esse programa aí sobre o Dia da Reforma Protestante. Lucas, bem-vindo ao Batistas em Pauta. Está desligado o seu microfone, Lucas. Muito obrigado, Estevão. Alegria muito grande estar com o meu xará Lucas Gesta, aí, autoridade em história da igreja, que saca muito, e estar aqui com vocês para conversar sobre esse tema. Boa tarde a todos. Perfeito. Muito bom, seja bem-vindo mais uma vez. Eu já quero também fazer uma pergunta para você, Lucas Mourão. Né, eu vi, assim que a gente divulgou, né, o programa aqui nas redes sociais da CBB, que ia falar sobre a reforma protestante, pessoas falando, os batistas foram perseguidos, né, pelos reformadores. Até fui ler algumas coisas, né, dizendo aqui, por exemplo, né, que Conrad Grebel morreu na prisão em 1526, Felix Manz foi afogado pelas autoridades em Zurique em 1527, o líder batista Balthasar Hubmaier foi queimado vivo em Viena em 1528 e três dias depois a sua esposa teria sido morta, né, afogada, né? Então, eu queria que você explicasse isso também, Lucas, né? Os batistas realmente foram perseguidos, né, pelos ditos reformadores? Ex- Bem, existia muito conflito em relação a tipo de doutrina que cada um seguia. Eu vou citar, por exemplo, um caso do Obadiah Holmes, que foi nos Estados Unidos, são puritanos que migraram para os Estados Unidos, e ele, por pensar um pouco diferente teologicamente, refletir teologicamente um pouco diferente do espectro teológico que havia naquela colônia, ele acabou sendo açoitado. E é interessante entender que os batistas, eles têm uma postura, um princípio de separação total, né, em relação ao Estado. Essa luta faz parte dentro de um arcabouço histórico de uma luta por liberdade religiosa, que é um princípio batista, uma marca histórica dos batistas. Eu cheguei a ver esses comentários, mas na verdade, esses comentários eles foram direcionados por aqueles que acreditam que os batistas eles têm um parentesco espiritual ou descendem dos anabatistas. Apesar de a gente ter esses pontos de perseguição, aqui no Brasil, por exemplo, os batistas foram perseguidos, mas não só os batistas, como outros grupos de protestantes, mas eu entendi aqueles comentários como pessoas que defendiam essa linha, que os batistas descendem diretamente dos anabatistas, e de fato, o professor Lucas Dias está aí, pode confirmar, outros reformadores perseguiram grupos de anabatistas. Né? É, é, Enfim, isso é latente, e talvez por isso esses irmãos aí faziam essa reclamação. Ó, vamos falar lá que a gente descende dos anabatistas e que outros reformadores perseguiram, então, os anabatistas ou, por sua vez, os batistas, e a gente não deve nada à reforma. Eu já penso ao contrário, a gente tem, sim, influência da reforma protestante, não dá para negar isso, o próprio princípio batista de ter como única regra de fé e prática a Bíblia, tem no meu entendimento, uma influência da própria reforma, né? Sola escritura. Então, ter a Bíblia como única regra de fé e prática. Então, eu acredito que os batistas eles sofrem perseguição no Brasil, por exemplo, por grupos católicos. No Brasil, eu não conheço uma perseguição feita entre uma perseguição aplicada aos batistas por outros grupos protestantes, mas, por exemplo, nos Estados Unidos você conhece grupos de colônias de puritanos que acabaram açoitando, por exemplo, um batista histórico lá, que é o Obadiah Holmes, que inclusive é fruto de uma publicação nossa no site do Memória dos Batistas. O professor Lucas Gesta quer falar sobre também? Esse negócio que o batista não é protestante não faz sentido algum, né? Porque todos os batistas, eles, do século XVII, o pensamento deles e a teologia deles é toda baseada em Lutero, em Zwinglio, em Butzer, confissão belga, confissões calvinistas como
do Sino de Dort, de Westminster. Então, os batistas são protestantes, além do que os anabatistas são protestantes também. É porque não existe um protestantismo, né? O protestantismo é um movimento que gerou várias igrejas. Então, anabatistas são protestantes de outra linha, né? Os batistas, eles vão ser perseguidos, sobretudo pela igreja anglicana, estou falando assim, inicialmente, né? Os batistas, né? Os batistas vão ser perseguidos na Europa pela igreja anglicana, e é muito possível também que depois do Sínodo de Dort, nos Países Baixos, os batistas que permaneceram no País Gerais também fossem perseguidos por não assinar a concordância com o Sínodo de Dort, né? Então, quando os batistas foram perseguidos pelos protestantes, mas vamos falar que os protestantes foram perseguidos pelos protestantes. A perseguição era de todo mundo para todo mundo, porque não havia ainda liberdade religiosa. E cada um queria defender o que acreditava, né? Sim. Raros reinos, né, vão ter liberdade religiosa. Então, é um ou outro monarca, dentre milhares, dezenas de milhares de pequenos feudos e monarquias, um ou outro monarca que permite algum tipo de liberdade religiosa em que vários grupos possam conviver. Por isso que muitos desses grupos, como os batistas, os menonitas e os socinianos, vão migrar ou para os Estados Unidos, porque lá a coroa está longe, então a perseguição não é tão forte, ou em determinadas regiões dos Estados Unidos nem tem perseguição nenhuma, porque soldado britânico não chega lá. Ou ir para a Polônia, ou ir para o leste europeu. Então, por exemplo, tem muito grupo que vai para a Transilvânia. O Drácula lá virou protestante. Só que a gente brinca aí. Tem grupos que vão até para perto do Império Bizantino, exatamente para fugir tanto da perseguição católica quanto da perseguição de grupos luteranos ou reformados, né? Então, é por isso que a nossa identidade batista ela se conforma mesmo. Nossa identidade, não, nossa denominação, ela se conforma mesmo, ela se constitui mesmo nos Estados Unidos, porque ali você pode viver esses valores da liberdade religiosa, do Estado laico, o documento, né, o primeiro documento moderno de liberdade religiosa foi escrito pelo Thomas Hughes, né, sobre a revelação da iniquidade. Esse documento que inaugura o direito da liberdade religiosa no mundo, ele só vai poder ser vivido lá nos Estados Unidos, né? Na Nova Inglaterra ainda, naquelas colônias, Rhode Island, enfim. E mesmo assim, se o Batista, como o Lucas falou, o cara fosse cair lá nos Estados Unidos, num território mais puritano, mais radical, ia tomar chicotada. Ia tomar chicotada. Então, a gente precisa separar sempre os mitos da história. Então, se desenvolveu, no século XX, aqui no Brasil, uma tentativa de purismo. Vamos colocar a Igreja Batista como a maior de todas as igrejas, a melhor de todas, então a gente tem que ter um passado puro que descende de Jesus Cristo. E aí fica se escolhendo, né? Então, de quais grupos? Aí uma hora diz que vem dos valdenses, mas os valdenses, alguns guardavam o sábado, batizavam criança, então não vem dos valdenses, vem dos novacianos, vem do... Já vi até gente ligando com os montanistas, né? Uma montanista previu era um profetismo radical, não pode ser batista, e a pessoa vai se perdendo até tentar encontrar alguma coisa. Mas não tem nenhum demérito a gente entender que surgimos no século XVII e temos como princípio a palavra de Deus e entendemos que nós temos a melhor interpretação dela. Nós batistas acreditamos assim, né? E não preciso me ligar com qualquer movimento da Idade Média para provar isso. Eu vejo muito essas discussões, né, na internet, principalmente algum post, né? Até em post da CBB já vi isso, principalmente na época da questão da declaração doutrinária, né? Teve aquela questão, né, de atualização do texto, então muita gente embarcou
nessa aí. Vai lá, Mourão. Uma coisa interessante que o professor Lucas Gesta falou é do que é reformado, né? No Brasil, quando a gente está batendo papo, às vezes pela internet ou mesmo em algum encontro de teologia, as pessoas perguntam assim: ah, você é reformado? Na verdade, a pergunta você entende, né, professor Lucas? A gente sabe que existe esse tipo de pergunta. A pessoa basicamente pergunta: você é calvinista? Então, na verdade, muita gente entende que o ser reformado é seguir o Dort ou então ser de uma confissão calvinista, quando na verdade eu particularmente entendo, não sei se o professor Lucas Gista concorda comigo, que você dizer, por exemplo, o próprio grupo dos anabatistas são um grupo que fazem parte desse movimento, desse contexto de reforma, de reformados. Então, e isso acaba resvalando um pouco nessas discussões denominacionais mais domésticas, na defesa do que é ser batista, talvez um batista histórico, um raiz. E na minha posição, naquilo que eu tenho estudado, a gente encontra pensamentos distintos sobre isso. Você encontra no início dos batistas no Brasil o espectro calvinista, mas também o espectro arminiano. Eu não estou defendendo nenhum nem outro. Mas você vê que existia uma influência. Os missionários estavam sobre essa influência, como bem disse o professor Lucas Gesta, do movimento avivalista, vieram para o Brasil e acabam utilizando um documento, uma declaração de fé, por exemplo, com um calvinismo que é considerado um calvinismo bem moderado, bem abrandado. Se a gente for pegar lá do caminho da salvação, que é um dos pontos desse documento, ele fala, por exemplo, da responsabilidade. Um ponto que para quem quem defende o aspecto do calvinismo, dos cinco pontos, não vai tratar desse assunto. Fala que a salvação de Deus foi disponível para todos, né? Tendendo a uma expiação ilimitada, que não é de acordo com os cinco pontos do calvinismo. Outros calvinistas vão defender que o todos é uma leitura diferente, que tem que ser feito. Mas eu tento entender que a confissão, a declaração de fé das igrejas batistas brasileiras, que foi inspirada na confissão de fé batista de New Hampshire, ela é abrangente. Ela, basicamente, no meu entendimento, é um tratado teológico que buscava agregar os batistas de pensamentos, inclusive pensamentos distintos. Tanto é que, nesse sentido, a Convenção Batista Brasileira, quando se estabelece, não havia outra divisão, não existia a convenção particular, e nem a geral, era a Convenção Batista Brasileira em torno dessa declaração de fé. Esse é o meu pensamento, não sei se o professor Lucas Gesta tem algum comentário sobre isso que eu falei. Não, sim, está certíssimo, porque a soterologia, o debate soterológico de Dort não é a nossa identidade batista, isso aí... A nossa identidade batista ela é conformada no batismo consciente, por imersão, a ceia e o batismo como sinais ou memoriais e não como sacramentos, e a liberdade de separação entre igreja e Estado e o congregacionalismo. Essa são os fundamentos da nossa identidade. Se a pessoa vai fechar com o sínodo de Dort ou não, isso aí é periférico para a nossa identidade, entendeu? Você pode fechar com o sino de Dort ou não e continuar sendo batista, né? Então, a penúltima declaração da Convenção Batista Brasileira, né? Todo o manual que a gente sempre usou, que eu cresci, eu fui na classe de novos membros lá com 14 anos e aprendi aquele material, e com 15 anos eu fui batizado, já comecei a ensinar na Escola Bíblica Dominical, lá na Primeira Igreja Batista de Vila da Penha, né, pastor Sebastião Ferreira. O que a gente ensinava era que sempre foi também, né, Lucas, que Jesus Cristo morreu por todos, né? Inclusive, usando aquele material da EBAR, da Escola Bíblica do Ar, não sei quem já usou, dizia-se que o calvinismo e o arminianismo eram heresias. Foi só agora, nessa onda de internet aí, a partir do Facebook, que todo mundo foi jogado na parede com um pelotão de fuzilamento para se dizer calvinista ou arminiano, sendo que
Na verdade, é aceitar Dort ou não, porque o calvinismo de Dort não é o calvinismo, é um calvinismo. O calvinismo da confissão belga é outro calvinismo, né? Os calvinismos do leste europeu são outros calvinismos. Então, é tudo muito distorcido quando chega aqui no Brasil. As pessoas, isso aqui que é calvinismo. Não, não é. Isso aqui é um calvinismo, é uma possibilidade dentro da teologia reformada, como você disse. Porque teologia reformada, historicamente, é aquela teologia que não é a luterana, tá? E não é a anabatista. Ou seja, o que se faz em Estrasburgo, Basileia, o que se fez na Inglaterra, o que se fez nos Países Baixos, o que se fez na Suíça, tudo teologia reformada. Agora, se você pegar a teologia reformada da linha de Zwingli e botar do lado da teologia reformada de Calvino, são completamente distintas, mas é tudo teologia reformada. Então, aqui no Brasil, se vende uma propaganda de teologia reformada que é apenas um segmento. Então, E até nem isso o pessoal brasileiro conseguiu acertar aqui no Brasil. Essas pessoas que se dizem calvinistas aqui, nem isso, nem saber o que é teologia reformada, ou dizer com honestidade o que é teologia reformada foi dito. E eu acho assim, que o batista brasileiro não precisa criar novas convenções e ficar rompendo com a CBB por causa de aceitar Dort ou não. Isso é só um problema criado por redes sociais, né? Poderia, se as pessoas fossem mais sábias, né? Se os pastores, esses ditos pastores e teólogos, ouvissem o Espírito Santo de Deus e fossem mais sábias, não estariam criando divisão por causa de Dort, já que já tem séculos, né? Não preciso ressuscitar um troço de 300 anos para criar divisão hoje, no século XXI, com tamanhos desafios que nós temos como batistas brasileiros. E eu vejo muito também essas pessoas, né, que se dizem reformadas e tal, um certo ar, né, de superioridade, né, em relação aos outros, né, dizer que é reformado, que é calvinista, se colocam num patamar diferente. Quero falar um pouco também das doutrinas e práticas, né, dos batistas, e uma doutrina que é muito conhecida em nosso meio é o sacerdócio do crente, né. Então, gostaria que o professor Lucas Gesta explicasse para nós, né, como que os batistas, né, no Brasil ou ao redor do mundo, têm interpretado e colocado em prática essa doutrina. Eu acho que o sacerdócio universal aqui no Brasil ele foi sendo diminuído. Porque se a gente pegar as igrejas batistas mesmo antigas, dos séculos antes, não era o pastor necessariamente que batizava o irmão. Um ao outro se batizavam, tá? A classe do diácono, né? O diácono não era alguém superior na igreja, né? Mas todos eram iguais. Eu acho que a gente foi criando uma sacralização da figura do pastor aqui no Brasil. Logo, só ele pode celebrar a ceia, só ele pode batizar, sendo que no passado qualquer irmão poderia batizar, qualquer irmão poderia celebrar a ceia, qualquer irmão poderia distribuir a ceia. Hoje até tem um rito muito bonito, né, que os diáconos distribuem para a igreja, depois o pastor distribui para os diáconos, e o pastor ele não é distribuído porque ele é o servo dos servos, né? Eu só não acho muito original com o sacerdócio universal a gente criar que só determinada classe pode batizar ou pode celebrar a ceia, né? Mas o sacerdócio universal é isso, né? Se você é um cristão, se você é um salvo, você está apto para fazer discípulos, batizar e levar a palavra de Deus para quem precisa. Lucas Mourão quer falar sobre isso também? Só fazer justiça também, porque a gente está num corpus, ainda fechando um pouco do comentário anterior, para entrar no sacerdócio crente. Todo mundo sabe minha posição, conhece a memória dos batistas, a gente procura ter uma posição moderada. E dentro da convenção há aqueles ministros que são estudiosos e piedosos, que são calvinistas. Seguem a linha calvinista, fazem uma boa teologia e conseguem lidar bem com corpos cooperados. Nós estamos falando aqui de cooperação para missões, por exemplo. Esse é o forte. A gente entende que tem irmãos, tanto calvinistas quanto não calvinistas, que saem da curva e ambos
cai no erro da arrogância, de achar que é melhor que todo mundo. Entra, inclusive, no espectro sectário. Eu acho que esse sectarismo que é o grande perigo para qualquer denominação. Como bem falou o professor Lucas Gesto. Achar que os batistas, só os batistas detêm a verdade, ou só quem não é calvinista de uma linha tal, ou quem é calvinista tal, vai seguir, vai conseguir o caminho da salvação, ou só eles detêm os códigos perfeitos doutrinários. É uma linha sectária, mas fazendo justiça aqui, alguns ministros que são nossa audiência, estão nos ouvindo, que seguem uma linha calvinista, alguns mais moderados, outros dos 5 pontos, mas que estão aí cooperando, são piedosos e não entram em conflito, muito pelo contrário, eles cooperam com a conversão e a esses irmãos eu dou graças a Deus por essa postura. Mas voltando sobre o sacerdócio do universal do crente, eu acho que esse é um princípio batista muito bacana, porque você vê que na história missionária batista foram muitos chamados de leigos, irmãos leigos, que abriram algumas frentes missionárias. E essas frentes missionárias às vezes prosperavam tanto que aí as juntas, ou enfim, outras igrejas mandavam missionários para esses campos. Eu acredito que, concordo com o professor Lucas Gesta, que isso vem caindo um pouco quando você começa a criar estratos dentro da igreja de uma maneira mais, digamos assim, de nível hierárquico para atuação. Mas isso tem dois lados. Tem um lado que o crente batista ele não pode ir para a igreja frequentar, ouvir a palavra, participar da liturgia do culto e pensar que está tudo bem, ele tem que fazer parte da grande comissão, acho que tem essa grande questão, ele faz parte da grande comissão, então ele também evangeliza, não é uma tarefa só dos pastores e dos oficiais da igreja, dos diáconos, né? Mas também tem a questão hoje que, até por uma influência talvez do neopentecostalismo, não quero cravar isso, mas refletindo aqui com vocês agora, de ter aquele líder que tudo depende dele, e, enfim, os batistas não têm papa. A gente tem um presidente da convenção que tem uma alternância de poder de tempo em tempo. A gente sabe que volta e meia algumas figuras voltam para a presidência, mas há uma alternância de poder, a gente não tem papa. Então, eu acredito que o sacerdócio do crente é o crente entender que ele também faz parte da grande comissão e não só o pastor, os diáconos da igreja. Ele participa também. E é interessante ver isso, porque esses leigos avançaram em alguns campos de missionários no Brasil e batizavam. Né? Então, não é demérito nenhum para o ministro ordenado, para o pastor da igreja, não é demérito nenhum para o diácono, que esse irmão também faça parte desse movimento dentro da eclesiologia batista. Muito bom, muito bom. E Opa. somando aqui o que o Lucas falou, que é muito importante, ele puxou uma questão bem interessante, é que o sacerdócio universal significa que os batistas, todos os membros da igreja local, têm direito de conduzir a igreja local, têm direito de conduzir o voto, têm direito de participar das decisões, porque o Espírito Santo de Deus está em todos, então você precisa dessa totalidade para dirigir, para participar. Isso é o congregacionalismo, né? Que é o nosso princípio eclesiológico. Porém, hoje está ficando moda, algumas igrejas batistas estão criando pastores totalitários, né? Que ficam lá para sempre, que o que vale a palavra final é deles. Rede de Essa moda igrejas neopentecostal parece que está pegando, e isso pode representar um fim do congregacionalismo batista, né? A partir do momento que esses pastores, agora quase donos das igrejas, como é no neopentecostalismo, estão começando a se multiplicar no meio batista em igrejas antes tradicionais, né? Sim. E eu acho que, por mais que a democracia tenha problema, ainda é o melhor sistema. Porque não perde também uma questão assim, de identidade, né? Nessas igrejas, né, como você falou, essa questão de ter um dono, né? A igreja vai perdendo a identidade, vai incluindo elementos que não são, né, da sua história, da sua característica, e quando a gente vê, a gente está totalmente numa outra onda, num outro tipo de igreja que não batista, né? Tem acontecido muito isso. Eu quero falar também do impacto histórico e cultural que os batistas, não só brasileiros, mas no mundo, né, colaboraram para acontecer. Quero começar agora com
o Lucas Mourão, perguntando a ele qual foi o impacto dos batistas na história mundial, especialmente questões como liberdade religiosa e separação entre igreja e Estado. Bem, acho que uma contribuição histórica social da reforma, eu posso existiram outras contribuições, mas a contribuição que teve no Brasil, a gente vê isso também na Reforma Protestante, em relação à educação. Se você for, por exemplo, ver as antigas edições do Jornal Batista, você vai ver, se eu não me engano é esse nome, meus irmãos me perdoem se eu estiver errado, mas é a Escola Popular Batista. Então, você vê que a obra missionária, as igrejas, elas investiam não só na educação cristã, com base nos preceitos que os batistas carregam, mas elas também tinham essa transformação da educação. Então, você vê vários colégios que foram fundados pelos batistas brasileiros aqui no Brasil, e eles estiveram juntos com outros protestantes no Brasil, na luta pela liberdade religiosa no país, né? Então é importante ressaltar isso. A outra coisa que é uma marca muito importante dos batistas, a gente precisa estar sempre refrescando a memória em relação a isso, é a separação entre igreja e Estado. O batista, ele não deixa de ser uma consciência política. Ele continua com a sua consciência política, votando, atuando, mas ele não pode se misturar com a estrutura do Estado. Ou seja, tal qual eu vou usar um exemplo aqui, tal qual países que têm a lei islâmica. Então você vê que há uma religião envolvida no Estado. Então o Estado brasileiro, a gente quer que ele tenha leis que sejam de acordo com a palavra de Deus, a gente ora por isso, atua politicamente por isso. Mas ele não pode ser um Estado que impor, né, a religião protestante, evangélica e batista a todos os habitantes. Então a luta dos batistas históricas pela liberdade religiosa, eu vejo também que tem muito a ver com a separação entre igreja e Estado. O pastor professor Lucas Gesta falou da igreja anglicana. O que é a igreja anglicana? É uma igreja do Estado, da coroa inglesa. Então, os batistas sofreram na pele com isso. Então, é importante que a gente entenda, e não só os batistas, de outros grupos protestantes sofreram com isso, mas é importante que a gente tenha isso em mente. E não deixe que a Igreja Batista ela seja cooptada por uma figura do executivo, uma figura do legislativo. Eu acho importante manter uma distância de segurança, mas sem exercer, claro, a sua consciência política, enfim, de dever de voto, dever cívico, dever político, de saber não misturar as coisas. Porque quando mistura agentes do Estado com os batistas, a gente está ferindo um princípio. Né? Uma coisa é você estar numa assembleia, tem um agente do Estado, a gente fazer deferência, ele tem uma palavra. Outra coisa é a gente estar sentado no conselho da convenção e o Estado sentar junto com a gente para decidir coisas da convenção. Isso é inadmissível para um batista, isso é inadmissível. Então, penso para fechar aqui que a gente deve ser sim agente político, não há problema nenhum nisso, mas a gente não deve deixar que as funções do Estado, enfim, o Estado interfira nas coisas da igreja, e também pensando na liberdade religiosa, a igreja não pode impor ao Estado na sua totalidade, seu pensamento religioso. Só para fechar, eu não disse que a gente não deva lutar por leis e questões e posicionamentos que sejam bíblicos. Como agente político, deve fazer isso. Mas é justamente manter essa distância de segurança e essa separação é um princípio batista balizar. Legal. Você falou da educação, eu lembrei de acho que foi um documentário que eu assisti no YouTube falando sobre a reforma protestante numa igreja lá na Suíça, se eu não me engano, e o quanto que, por conta da reforma, né, essa cidade hoje é uma cidade muito planejada, uma cidade boa de viver, a educação é muito boa, justamente por esse movimento da reforma. Eu não lembro o nome agora da cidade, nem o canal de YouTube que eu assisti, mas quando o Lucas falou de educação, eu lembrei disso. O professor Lucas quer falar também sobre? Não, é isso aí que o Lucas falou, excelente. Lembrando que as nossas escolas batistas, criadas pelas igrejas, né, são uma das grandes formas de expandir o ensino
para a população pobre e carente no país, principalmente na Primeira República, na Segunda também República. O ensino público não era grande no país e essas escolas batistas, por exemplo, além de todas as outras escolas protestantes, é que vão expandir e vão ensinar, né, milhares aí de crianças a ler e a escrever, inclusive também o ensino técnico profissionalizante, que é uma coisa que quem traz para o Brasil são os americanos, né? Então, através das igrejas batistas e presbiterianas, e das escolas, né? Então, não há muitos estudos históricos, né? Mas a gente sabe o impacto de cada escola batista dentro de cada igreja no interior do país, em Minas, no Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste, Norte, Centro-Oeste. Imagina que cada a igreja, cada PIB que fundou uma escola aqui, por exemplo, na Zona Norte do Rio, quer dizer, eu morava na Zona Norte, agora eu estou em São Paulo, você percebe que os batistas são fundamentais aí para a educação pública aqui no Brasil, ensino técnico profissionalizante, e como o Lucas também falou aí, essa ideia da consciência de um Estado livre, né? Um Estado que respeite cada igreja, ou quem não é de igreja nenhuma, um Estado que respeite a liberdade, a consciência e a dignidade do indivíduo. Então, isso é o que os batistas legaram para o mundo, tá? Aquilo que foi feito em Rhode Island, por exemplo, a partir do Roger Williams, e vai ser levado para a Constituição americana, né? Século XVIII, vai ser levado para o mundo, é contribuição batista para o mundo. O Estado tem que respeitar todos. O Estado ele precisa ser laico, né? E mais especificamente para nós aqui no Brasil, o Estado precisa ser leigo. Ou seja, nós não acreditamos num pastor ordenado recebendo algum cargo do Estado, ainda que isso aconteça, infelizmente, né? Mas nós não aconselhamos nem... Os Estados Unidos também é muito forte nisso, né? Se o cara quiser seguir uma carreira política, ele abandona, então, o pastorado, que as duas coisas não se coadunam. Muito bom. Para a gente fechar aí, já estamos próximo das 6 horas. Vou começar agora com o professor Lucas Gesta, né? Depois o Lucas Moura vai responder também. Para vocês, né? Qual a importância da data, o Dia da Reforma Protestante para a Igreja como um todo, para a Igreja brasileira e para a Igreja mundial? A gente precisa sempre celebrar a reforma protestante porque a nossa identidade está ali, nossos fundamentos teológicos, eclesiológicos, doutrinários, a ideia da hermenêutica bíblica, a ideia da liberdade do indivíduo em acessar a Bíblia, a ideia da Bíblia para todos, de ensinar a Bíblia. Eu acho que a reforma é o que une todas as igrejas. A reforma é aquilo que nos dá uma consciência de avivamento espiritual, de uma nova etapa que foi inaugurada na história da humanidade. Então, a gente precisa fugir desses que dizem que não temos nada a ver com a reforma. Nós somos protestantes e precisamos ensinar isso na escola bíblica dominical, ensinar isso no púlpito, ensinar porque os princípios da reforma são os princípios de um avivamento bíblico e teológico que precisam ser ensinados sempre. Principalmente na igreja hoje, que está sem identidade, que na pós-modernidade está se perdendo, né? Lucas Mourão? Então, já são as considerações finais? Ainda não, ainda não, ainda não. Ainda não? Bem, eu acho, concordo com o professor Lucas, a gente tem que... a reforma protestante é importante para a celebração do dia, né, ter o dia da reforma protestante, ela é importante porque ela é um lembrete de homens que não se curvaram a estrutura religiosa, uma estrutura religiosa estabelecida, que era a Igreja Católica Apostólica Romana, que ainda existe até hoje, né? Falar ainda como se não existisse mais, mas que se comprometeram com os ensinamentos bíblicos, né? Quando a gente fala das 5 solas. E é importante dizer que as denominações evangélicas
se unem através disso. Eu acho que essa consciência, concordo, professor, essa consciência a gente tem que ter. Quando a gente fala de sola fide, somente pela fé, a gente dizer totalmente, apesar que tem algumas igrejas aí que, que erram em relação a esse ponto, né, e acabam caindo em heresia, mas é somente pela fé. Salvação é somente pela fé, né? E os batistas creem nisso. Quando a gente fala só a escritura, somente a escritura, somente a Bíblia, né? Até os batistas acreditam na Bíblia como única regra de fé e prática. Sola Christus, quando a gente fala do exclusivismo de Cristo para a salvação, que quando a gente tem na nossa declaração doutrinária, por exemplo, que a gente interpreta, tem a interpretação apontando para Cristo da Bíblia, então a exclusividade de Cristo, somente a Deus a glória e nem mais a ninguém, a um papa, ou a um super pastor, ou qualquer outra figura, e somente pela graça. Então, isso deve unir, não vou usar nem deveria, porque é uma expressão de fé também nossa, deve unir a igreja cristã, evangélica, autêntica. Então, são pontos que até hoje reforçam a defesa da fé reformada, no sentido mais amplo, e não só estrito a um campo teológico, mas são pontos importantíssimos que realmente deve ser ali tornar a gente mais unido nesses pontos, para a gente poder não perder o centro, que é Cristo. Perfeito, muito bom. Eu quero agradecer a vocês, professor Lucas Gesta, Lucas Mourão, pela participação aqui no Batistas em Pauta. Tenho certeza que esclareceu, né, as dúvidas de muita gente em relação aos batistas, à reforma protestante, a todo esse movimento. Aí quero abrir o espaço primeiro agora ao professor Lucas Gesta para as suas considerações finais. Quero agradecer o convite, Estevão, o Lucas também que chamou e indicou, muito obrigado. E sempre lembrando, gente, aqui no Seminário Batista do Sul, a nossa faculdade, né, tanto a Faculdade Batista do Rio de Janeiro, quanto a do Norte, e quanto a... Ai, meu Deus. Seminário Teológico do Norte. Equatorial. Seminário Teológico Equatorial e a Faculdade Batista do Rio. Nós agora somos uma faculdade só, né, um grande órgão. E a gente está lançando, além da Faculdade de Teologia, EAD presencial, nós já lançamos a Faculdade de História. Então, se você tem os seus membros aí que estão entrando no vestibular, querem ser professores de História, querem fazer licenciatura, faça conosco, é 100% EAD. Além disso, a gente tem a pós-graduação em História do Cristianismo e do Pensamento Cristão, que já é a maior pós-graduação em História do Cristianismo do país, graças a Deus, e mais antiga também, abrindo turma todo semestre, né? E se você quiser participar e aprender a história do cristianismo e da teologia, a gente abre turma semestralmente. Lembrando que é 100% EAD e você, pastor batista, tem desconto especial com a gente. Você, pastor, e você, educador batista. Então, quero convidar todos a entrar no site do Seminário Batista do Sul e fazer sua inscrição. Perfeito. Lucas Mourão. Agradecer o convite, para mim é uma honra estar aqui participando contigo, Estevão, com o professor Lucas Gesta. É Gesta ou Gesta? Nunca sei a pronúncia correta. Pode ser, mas Gesta. Professor Lucas Gesta. E fazer umas dicas para todo batista brasileiro que está nos ouvindo, de leitura, para você que quer se aprofundar mais sobre a questão da doutrina, da denominação, entender por que é batista, quais são as convicções, as doutrinas, os princípios, as doutrinas bíblicas seguidas pelos batistas. É interessante até dizer isso, que não existe doutrinas batistas, existem doutrinas bíblicas que são seguidas pelos batistas, né? Você pode estar acessando o site da Convenção Batista Brasileira, procurando a declaração doutrinária, lá tem os pontos específicos, e hoje, quando a gente está falando da reforma protestante, você vai ver que ele está em consonância aí com os pontos principais da reforma. Você vai procurar um link chamado Documentos Batistas e baixar um livro que é de graça em PDF, chamado Pacto e Comunhão, também está no site da Convenção Batista Brasileira. Lá você vai encontrar a declaração doutrinária, os princípios batistas, e uma coisa muito bacana que tem sido esquecida por algumas igrejas, que eu faço questão aqui de mencionar, o Pacto das Igrejas Batistas. Todas essas informações você pode encontrar no site da Convenção Batista Brasileira. Lá tem nossa história, declaração doutrinária, Pacto das Igrejas, princípios e
enfim, tá tudo de graça na internet. E aproveitar, claro, para fazer a propaganda do projeto Memória dos Batistas, né, que é um projeto que a gente tem aí, por definição, por objetivo, tá resgatando um pouco da história e memória dos batistas de maneira ampla, mas também de maneira Brasil, mas também da igreja local. Então, se você tem a história da sua igreja, quer contar um testemunho histórico, enviar fotografias, a gente pode contar a sua história no nosso blog. É só você entrar no site igrejabatista.net ou seguir Memória dos Batistas nas redes sociais. Muito obrigado. Deus a todos abençoe. 24 horas compartilhando